Olá! O Câmara Notícias começa agora com as principais notícias da semana. Cultura Sul realiza a última exposição de 2020 na Casa de Cultura Pedro Vaini. A Cor que me espreita é a exposição que pode ser conferida na Casa de Cultura Pedro Vaini até o dia 31 de dezembro. A mostra reúne poetas do Cultura Sul e artistas visuais. São 40 obras, entre desenhos, pinturas, fotografias, cerâmicas, feltragens, esculturas e instalações. Os trabalhos são acompanhados de textos poéticos. De acordo com a diretora da Casa de Cultura, Heloísa Beckman, a mostra é uma espécie de resumo deste ano na Casa de Cultura. Em agosto, nós comemoramos o Dia Nacional da Cultura, lançando esse projeto, que seria essa coletiva, A Cor que me espreita, reunindo artistas, das artes visuais, como desenhistas, pintores, gravuristas, fotógrafos, arte têxtil e outros processos de criação, e tendo a parceria do Grupo de Poetas Cultura Sul. Então, à medida que os trabalhos foram sendo entregues, foram fotografados, foram encaminhados aos poetas, eles foram escolhendo, fazendo seus textos. E agora, no mês de dezembro, então, nós temos aqui na Casa de Cultura esta grande coletiva com mais de 40 obras dos artistas locais, onde a população está convidada a conhecer o que foi produzido em 2020 pelos nossos artistas visuais e pelos nossos poetas. A direção da Casa de Cultura Pedro Vaini e a Secretaria de Cultura já preparam as ações para 2021. E o modelo de agenda de exposições deve continuar o mesmo, através de um edital. No início do ano, a gente geralmente nos meses de janeiro e fevereiro, a gente mostra em janeiro a Pinacoteca municipal, com doações que sempre acontecem. E em fevereiro a gente faz algum trabalho alusivo a carnaval, com fotografias antigas, com poesia, algum encontro assim de debates para as pessoas contarem como é que era, o que aconteceu, quais as transformações que ocorreram. E nesse período a gente lança também o edital para ocupação durante o ano. Geralmente, a partir de 15 de março, a casa já começa a ter as suas próprias iniciativas, mas também as iniciativas da comunidade através das propostas que são encaminhadas pelo edital. Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda é homenageado pelo Jubileu de Prata. Para marcar o Jubileu de Prata do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda, o Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Bagé promoveu uma homenagem especial. O presidente Esquerda Carneiro recebeu o atual presidente do núcleo, Jaime Barbosa, a vice, Silvana Carvalho, e a presidente da APATUR, Associação Pampa Gaúcho, Clori Peruso. Eles receberam uma placa especial do Legislativo como reconhecimento pela importante contribuição ao longo destes 25 anos para a memória histórico-cultural do município. Para nós, do Núcleo de Pesquisa Histórica Tarcísio Taborda, é uma satisfação muito grande receber esse reconhecimento, essa placa que simboliza esse reconhecimento do Poder Legislativo, assim, pela sua comunidade representada, marcando essa data, que é o Jubileu de Prata, seus 25 anos de tanto trabalho, tanta pesquisa, tanto trabalho nos estudos históricos da nossa cidade. O núcleo se sente lisonjeado desse agrado feito.
O historiador Jaime Barbosa também aproveitou o momento para deixar um troféu de reconhecimento pela parceria que o Legislativo sempre teve com o grupo. O núcleo em 1997 já foi reconhecido como de utilidade pública, né? Já tivemos outros eventos aqui nessa casa, aqui, encontros de história, né? Simpósios. A gente sempre foi muito bem acolhido aqui na Casa do Povo, né? Não há lugar melhor para podermos falar de história, cultura e tradição do nosso município do que na Casa Legislativa, né? Da mesma forma que também, outras oportunidades também, o município sempre nos recebeu muito bem. A TV Câmara também fez questão de prestar esta homenagem. Um vídeo especial foi produzido para registrar um pouco desse trabalho. São 25 anos do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda de Bagé, uma organização que homenageia, mas principalmente dá seguimento ao trabalho desse reconhecido pesquisador. Tarcísio tinha uma vida muito movimentada. Era juiz de direito, professor, teatrólogo, historiador e museólogo. Publicou dezenas de obras e artigos. O filho, João Tibiriçá Taborda, fala sobre a capacidade que o pai tinha de produzir intensamente. Eu também costumo dizer que o meu pai e o vô Átila eram pessoas à frente do seu tempo, né? Eles se dedicavam muito, o pai tinha uma inteligência espetacular, assim, ele tinha uma facilidade de conhecimento e amava isso, né? São pessoas assim que nos deixam legados. Talvez o maior de Tarcísio tenha sido a capacidade de pulsar o amor pelo passado em outros corações. E isso resultou no Núcleo de Pesquisas, uma organização que iniciou muito antes da data de fundação, em 4 de maio de 1995. Com o falecimento do professor e da Neuza, todos nós nos sentimos órfãos. Tenho certeza que esse sentimento motivou o professor Cláudio Lemezec a tomar a iniciativa de reunir um grupo que pudesse garantir e perpetuar o sonho de Tarcísio Taborda, de salvaguardar a história de Bagé. O núcleo era muito forte e esse pessoal era muito interessado em história. Na época, a Elizabeth estava escrevendo um livro, o Lemezec também estava escrevendo um livro. Então, naquelas reuniões do núcleo, eles pesquisavam e tiravam conhecimento dos outros para depois botar aquele conteúdo nos seus livros. Então, foi uma época muito interessante. Se não me falha a memória, lembro de alguns nomes presentes nesse dia, do coronel Murilo Budó, de José Otávio Gonçalves, de Carlos Peduzzi, de Mário Lopes, de Gaspar Pereira, Cláudio Bolsinha, Cláudio Lemezec, Hélida Hernandes e Heron Vaz Matos. Cerca de 2 anos após a criação, a Câmara de Vereadores de Bagé aprovou a Lei Ordinária número 3.387, de 9 de maio de 1997, que reconhece como entidade pública o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Para esses pesquisadores, é preciso multiplicar esses conhecimentos através de publicações, palestras, seminários, eventos culturais e suporte teórico e prático. Para o grupo, o mais importante é a paixão pela memória historiográfica. No início, por mais que ele se chame um núcleo, ele era o âmago de todas essas pessoas de diversas partes da comunidade e da sociedade, diversas formações que gostavam. O interesse era o quê? A história e a memória. O núcleo é a história e a memória, mas as pessoas vêm das diversas partes, diversos lugares da comunidade. E formações não é só formada por historiadores, né? Mas sim engenheiros, professores de outras áreas, né, de humanas, e também não formados também. Cria-se um núcleo com esse objetivo, então, de juntar pessoas interessadas em história, historiadores, pesquisadores, para escrever sobre a história da cidade. Mas eu penso que a história de Bagé ainda tem muita lacuna, né? Tem muito documento ainda, Lara, que não foi tocado ainda, né? Tem muito documento aqui no Arquivo Público, tem muito documento no Museu Dom Diogo, tem muito documento de arquivo pessoal que não foi tocado, então tem muita coisa a ser escrita ainda sobre a cidade. Há 2 anos, o núcleo tem um espaço próprio junto ao Arquivo Público de Bagé. São 10 presidentes escolhidos. Alguns desempenharam atividades por mais de uma gestão. A notoriedade entre os que conhecem a importância do trabalho que desenvolvem tornou o núcleo modelo para a criação de estabelecimentos em pesquisa de outras cidades. Eu gostaria muito que fosse própria, isso aí, que fosse uma entidade própria, porque ele tem estatuto, ele tem tudo. Inclusive, todos os núcleos ao redor,
Camaquã, Candiota, Pinheiro Machado, tudo nasceu por nossos estatutos. Eu forneci para eles. O núcleo de Camaquã foi o primeiro que levou os nossos estatutos. Foi fundado através do nosso. Então ele é muito importante. Entre os desafios para o futuro está a necessidade de ampliar o trabalho. Nós temos já uma produção, nós sempre tivemos. O núcleo editou uma quantidade razoável de livros, né? Pessoas do núcleo, né? Trabalhos históricos, enfim. Então, parabéns ao núcleo pelos 25 anos, parabéns à Câmara de Vereadores pela homenagem a este grupo, né, de pessoas que fazem a história da cidade. Ao longo da história, o núcleo teve pessoas que fizeram a diferença, né, e algumas delas já faleceram. E graças a Deus agora o núcleo tem se renovado, né, e eu espero que o núcleo venha dar prosseguimento ao trabalho dessas pessoas, né, que doaram seu sangue pela entidade. Que dure muito mais anos assim, porque é o que eu digo, né? O povo sem passado não vai ter futuro, então tem que ter mais tempo, que vá a 100, 200 anos aí, que algum dia a gente vai estar comemorando aí de novo, se Deus quiser. Espero que depois que passe a pandemia, que o núcleo venha estreitar a relação com a comunidade através de ações, né, para fomentar a cultura e a história, principalmente com as crianças e os jovens. Eu acho que a gente precisa abrir as portas, né, e ter esse conhecimento para que as pessoas se interessem, né, e que eu acho que pesquisa, cultura, isso é paixão, né, só eu acho que quem gosta se dedica e a gente tem que ter essa facilidade de dar esse acesso a essas pessoas, né, para que tenha esse conhecimento, se apaixone e que surgem aí novos Átilas e novos Tarcísios. A alternativa poderia ser transformar o núcleo em um instituto de pesquisa. Nós, transformando o núcleo em um instituto, dando uma outra personalidade jurídica a esse núcleo, nós estaremos mais próximos e habilitados, devidamente habilitados, a nos inscrevermos junto a agências financiadoras de pesquisa, órgãos governamentais como CAPES, CNPq, Fundação Banco do Brasil, enfim, captação de recursos daí. Captação de recursos, porque o núcleo não tem recursos, né? E ao longo desses 25 anos, o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda fez história registrando história, mas também está pronto para o futuro. Eu penso no núcleo do tamanho que é o professor Tarcísio Taborda, né, para a nossa história. O maior pesquisador, historiador da nossa cidade, e eu penso no núcleo nada menos do que isso, muito maior. Eu penso no núcleo num grande instituto onde todos os amantes da história, pesquisadores de outras universidades venham para cá e possam ter satisfação, orgulho e a honra de dizer assim, eu faço parte do núcleo, e o núcleo ultrapassando as barreiras do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, e levando o núcleo à memória do professor Tarcísio e da nossa querida Bagé. Nos próximos dias, a TV Câmara também exibirá um programa reportagem especial sobre o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Ricardo Santos assume presidência da CIBA pelos próximos 2 anos. O contador Ricardo Souza assume a presidência da Associação Comercial e Industrial de Bagé, a ACIBA, no dia 15 de dezembro. Atualmente, Souza é vice-presidente. O mandato é de 2 anos. O atual presidente é Pedro Obino. Eu assumo a CIBA provavelmente numa época que nós estaremos já no outro lado, acredito eu, que do outro lado da pandemia. Então, cabe a toda a entidade associativa, neste novo crescimento e nesta nova etapa, nesse novo ciclo, tentar trazer para os associados, para os empreendedores, para a nossa comunidade, principalmente para os empresários locais, uma sustentação, um farol para que este crescimento que nós pretendemos agora para os próximos 2, 3 anos seja sustentável, seja amparado e o nosso contato com o poder público seja sempre
muito claro, muito correto, para que a gente procure investimentos para o município, traga investimento para o município, para que a gente consiga gerar emprego e renda para todos. A CIBA tem 122 anos de existência e conta com cerca de 400 associados. A nova diretoria, que assume em meio à crise econômica e pandemia, tem grandes desafios pela frente. Na verdade, as maiores demandas da associação é justamente buscar uma capacitação de melhor qualidade de emprego para todos as pessoas da cidade, porque nós ainda temos uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas, nós ainda temos empresários que não estão tão fortalecidos para gerar um maior emprego, nós temos empresas novas que vão vir para o município, que deve dar um incremento, porque a gente sempre diz o seguinte, a capacidade da cidade é a mesma. Quando vem situações novas, temos que dividir este bolo. Então, esse bolo tem que ser muito dividido, muito bem cuidado, para que a divisão seja muito paritária, muito igual, para que todos tenham benefício disso. A CIBA hoje trabalha muito para que o associado tenha aqui dentro alguns benefícios, que seriam, hoje nós temos planos de telefonia. Na verdade, eu acho que toda gestão ela busca implementar uma sistemática de trabalho, cada um com seu jeito. Na verdade, a minha ideia é muito trazer para o associado alguns benefícios, que são uma telefonia mais barata, porque hoje uma internet, uma telefonia, porque hoje é a base de uma empresa, o Prodesp, que é o nosso plano de estágio, que é muito bem, tem muita receptividade nas nossas empresas. Estamos aí junto à Unimed, buscando planos de saúde, então implementar para o nosso associado, para o empreendedor local e para os empresários locais, benefícios que eles possam enriquecer as suas empresas. Então esse é o maior objetivo da CIBA, é trazer para o associado benefícios para dentro das suas empresas e principalmente para os seus colaboradores. Convido a todos os empreendedores e empresários locais a virem na CIBA, conhecerem a CIBA, conhecerem o plano de ação da nossa entidade, o quanto a nossa entidade briga e está sempre junto a todos os empreendedores e empresários locais. Então eu convido, lógico, nós estamos saindo da pandemia, a partir de março, eu acho que aos poucos devemos retomar a nossa condição normal, ou um pouco do normal, então voltaremos com as nossas reuniões, com os nossos debates e buscando sempre que as pessoas venham à CIBA, venham conhecer, tenham a necessidade de ter uma associação por trás, porque isso facilita o trabalho de todo mundo. Brigada Militar inicia a Operação Papai Noel. A solenidade especial de lançamento da Operação Papai Noel 2020 em Bagé aconteceu na Praça Silveira Martins, junto ao Coreto Municipal, que servirá de ponto base para os policiais militares que estarão atuando, servindo também como referência para a população de Bagé. A operação ocorre anualmente em todo o estado, quando a Brigada Militar intensifica ações de policiamento ostensivo preventivo ao longo do mês de dezembro, em áreas comerciais e bancárias, garantindo a ordem pública e mantendo a segurança da comunidade. Em um ano difícil para o comércio, expectativas se renovam para as vendas de Natal. A pandemia do coronavírus, além de vítimas fatais, está deixando muitas sequelas em diversos setores da sociedade. O comércio foi um dos que mais sentiu com a queda nas vendas. O impacto foi de todos os sentidos, de emissões, a própria venda agora. A venda em torno de 20% a menos que o ano passado, mais ou menos isso. E as demissões, eu mesmo aqui na minha loja acabei de fazer 9 demissões e agora para dezembro eu vou poder contratar 4 temporários. Então é uma diferença assim absurda, né? Tudo o impacto aí dessa doença que a gente não conhece, né? E que estamos passando por ela. Então assim, foi bem complicado, mas agora a gente está voltando a linha, como diz, com Black Friday que nós vamos ter agora também a partir de quinta-feira. Aí depois vem o dezembro, né, que no final de ano sempre dá movimento, então, e sempre cuidando para não dar aglomeração. Então assim, ó, é cuidar dos funcionários, é cuidar do cliente que entra na loja, é cuidar das vendas, o resultado, porque
Uma empresa vive de lucro e lucratividade, e se não tem, não se sustenta, né? Não existe mágica. Então é um cuidado total aí que a gente tem que estar tendo em todos os sentidos. E existem boas expectativas para o Natal, assim, não recuperar o ano, mas que as vendas melhorem em função de ser uma data que as pessoas costumam presentear. Isso, o ano já acabou, certo? Eu já levo nesse sentido, assim, no sentido de resultado, né, do ano. Apesar de em Bagé o comércio ter ficado fechado por pouco tempo no início da pandemia, os comerciantes, especialmente do setor de vestuário e calçados, sentiram o reflexo do coronavírus de diversas formas e se sentem inseguros em lidar com a incerteza. Estima-se os próximos anos difíceis em um processo de recuperação dos prejuízos de uma crise que começou antes da pandemia. Essa pandemia trouxe um novo modelo de trabalho para todo o Brasil. Na verdade, os comerciantes, principalmente no varejo, eles tiveram que se reinventar. Por quê? Porque a forma de trabalhar que eles conheciam, que era recebendo as pessoas nas suas lojas, atendendo, fazendo um atendimento, essa forma ela ficou, bem dizer, extinta por um tempo. Porque as pessoas não puderam se locomover, ir até as empresas, ir até o comércio no varejo. Você trabalhou muito com delivery, então essa forma de trabalhar do nosso comércio, ela está mudando, ela está se reinventando. Foi uma forma que as empresas encontraram de continuar trabalhando. Então, hoje a gente está todo dia se reinventando. Essa é a verdade do comércio, principalmente do varejo. Ela está se reinventando todo dia. A principal reclamação do lojista é a incerteza. Como nós estamos trabalhando com bandeiras, tu pode ver que até 2 semanas atrás nós tínhamos o estado quase todo numa bandeira amarela. A última, agora o estado voltou, bem dizer, para bandeira laranja todo ou vermelha. Então nós estamos sempre sem saber como é que nós vamos trabalhar na próxima semana. Esta incerteza de trabalho, porque o comércio, todo ele trabalha com projeção. Olha, eu vou comprar para daqui a 2 meses vender, 3 meses. Então, a partir do momento que tu não sabe como é que vai ser logo à frente, é muito difícil do comerciante poder se planejar. E o comércio, com essa situação da pandemia, ela está vivendo muito de datas comemorativas. Nós tivemos o Dia da Criança, tivemos os Dia das Mães, que deu uma movimentada no comércio. Nós temos uma situação calçadista no estado do Rio Grande do Sul completamente deficitária. As indústrias tiveram que demitir, porque como as pessoas acabaram não saindo, não se deslocando para trabalhar, começou muito home office em casa, então o calçado, a roupa tornou-se desnecessária, então as pessoas acabaram não investindo nisso em comparação ao alimento. Nós tivemos um crescimento, por exemplo, de uma área muito adversa nos pets. Os pets foi uma das áreas que mais cresceram nesta pandemia. As pessoas estavam em casa com seus animais, começaram a cuidar mais a alimentação, mas um dos ramos mais deficitários desta pandemia foi o ramo calçadista e o do vestuário. Que esta pandemia ela vai deixar alguma sequela para uns 4 ou 5 anos ser recuperado. Como eu te disse, nós vínhamos numa recessão de 2018 e 2019. O comércio pretendia se recuperar um pouco. Existia uma previsão que o PIB desse um crescimento este ano entre 2% e 2,5%. Nós não tivemos este crescimento. Na verdade, nós temos uma projeção para o final do ano agora de uma queda de 4,5%, entre 4% e 4,5%. Então, isso aí reflete diretamente no consumo. Então, eu acredito que em 2021, nós vamos ter 2 anos de crescimento. Eu acredito que 2021 e 2022, ainda mais se nós conseguirmos a vacina, que ela consiga ser implementada em todas as regiões do país, e que a gente tenha essa vacina disponível para a população, eu acho que nós temos a tendência de crescer nos próximos anos. Mas a recuperação de tudo que foi perdido nestes meses de pandemia, eu acho que é um pouco mais a longo prazo. Mas nem todos os comerciantes têm só reclamações. Algumas lojas conseguiram investir em atendimentos online e em oferecer diferenciais para os clientes e estão otimistas com o momento. No início, assim, como foi um susto para todos, a loja teve que fechar, teve um pouco uma queda nas vendas, né? Mas depois, graças a Deus, não, as nossas clientes são muito fiéis, né?
A Stephanie está sempre procurando trazer novidade, isso chama muita atenção delas. Então, graças a Deus, não teve queda, né? Inclusive, ela abriu outras lojas em outros lugares e, graças a Deus, está tudo tranquilo, tudo bem. A gente tem que pensar assim de forma positiva, foi uma forma até de maior aproximação com nossos clientes através dos canais de comunicação, né? Tipo o WhatsApp, a gente também criou a sacola para levar, visto que muitos clientes não estavam podendo vir à loja, até naquele período que teve fechado e tudo mais, então a gente criou a sacola para levar, ou seja, que o cliente poderia levar os produtos, experimentar na sua casa, no conforto da sua casa e depois trazer e fazer o acerto, né? Então foram coisas que a gente criou. A gente desenvolveu também, para o cliente não estar podendo vir na loja, o pagamento das prestações por boleto, nesses canais online também, né? Então isso também facilitou muito para o consumidor, né? A grande expectativa gira em torno das vendas de Natal, que é sempre uma das datas de mais movimento no comércio. A gente está esperando fechar uma venda boa agora para o Natal, trazendo bastante novidade, bastante moda, né? Que a gente sabe que os nossos clientes gostam e eu tenho certeza que vai ser bom. Esperança que seja bom. Você tem esperança que o Natal, mesmo ele tendo muita queda em relação aos anos anteriores, ele tenha um incremento de venda bom, que seja um pouco de recuperação desses meses, porque a gente também tem que reavaliar o nosso comércio, principalmente cidades como Bagé, que nós já vínhamos 2018, 2019 numa situação de crise, até pela nossa estiagem ou pela nossa produção rural que não estava sendo muito boa. Nós tivemos um incremento de renda pela pandemia, porque os gêneros ali, as commodities subiram muito, tiveram muita valorização, só que o nosso produtor já não tinha mais produto para vender. Então nós não conseguimos sentir isso agora, nós vamos sentir nos próximos meses, quando o nosso produtor começar a colher. Então, o que acontece? Efetivamente, a gente está vivendo de datas comemorativas. O final de ano, né, que sempre dá movimento, sempre os presentes faz parte desta data. E aí eu vou poder contratar 4 pessoas também, né, temporários para esse mês de dezembro. Então é a vida que segue. As expectativas são as melhores, né? Visto a gente está recebendo já toda a nova coleção da nova estação, primavera-verão, também dentro desse mês de novembro, até vendo esse problema todo aí da pandemia, a gente fez a nossa promoção com o Natal antecipado, onde o cliente pode já compra hoje e vai começar a pagar as suas compras só 70 dias depois. Exemplo, se ele comprar hoje, ele vai pagar só em fevereiro. Então isso também dá essa comodidade e essa facilidade do cliente já vir antes para fazer suas compras e evitar aquelas aglomerações, né? Porque a gente tem que sempre pensar que a pandemia está aí, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre cumprindo todos os protocolos de segurança, né? Então e essa promoção veio para nos ajudar nisso, né? Onde faz com que o consumidor possa evitar as aglomerações que devem acontecer dentro do mês de dezembro, mas aquele que já está programado, ele vem hoje, compra hoje e tem toda essa vantagem, né? A Associação Comercial e Industrial de Bagé, a ACIBA, lançou uma campanha que visa apoiar o comércio local para estimular a valorização da economia. Que a gente está com a campanha Valorize Bagé, faz mais ou menos 4 meses, nós vamos prolongar essa campanha até janeiro agora, e é aquele slogan, para comprar no comércio local. O novo normal é comprar no comércio local. A gente quer muito que as pessoas invistam em Bagé. Nós acreditamos, a CIBA acredita, o comércio acredita, os empreendedores, que como não vai se viajar muito neste final de ano, as pessoas vão se reunir em núcleos menores, núcleos familiares, mas vão dar uma atenção maior ao cuidado de comprar um presente melhor, para comprar uma alimentação melhor. Nós temos os mercados aí muito fortalecidos, com produtos bons para oferecer para a clientela. Então, o que a CIBA pede aos consumidores? Que comprem aqui. Valorize o comércio local, porque isso gera emprego e renda. E quando tu compra no comércio local, tu está ajudando, provavelmente, ter um parente teu, a esposa, o marido, os filhos, que estão trabalhando aqui e daqui tirou a sua renda. Então, valorize Bagé. O novo normal é comprar no comércio local.
Caminho da Luz mobiliza doadores para quitar salários e despesas de final de ano. O Instituto Caminho da Luz atua há 62 anos em Bagé. O trabalho é oferecido de forma totalmente gratuita. A entidade possui uma clínica de diagnóstico, tratamento e reabilitação, uma escola especial, oficinas terapêuticas e semiprofissionalizantes e também o Centro de Referência Especializado em Atendimentos para Autistas, implementado em 2019. São mais de 500 assistidos, com uma ou mais deficiências, mas indiretamente todas as famílias recebem apoio. Por isso, passam dos 8.000 atendimentos mensais. O quadro de funcionários conta com 58 pessoas. Conforme o presidente da entidade, Rui Bar Freitas, a instituição está passando por uma situação difícil. Nós tivemos uma situação bem difícil no início da pandemia, quando a gente teve que parar as atividades. Isso para nós foi um baque, né? Principalmente para as famílias que dependem do serviço do Caminho da Luz. E a gente vem retomando dentro das possibilidades os serviços que são prestados à nossa comunidade regional. Nós iniciamos com atendimentos na parte clínica, observando uma série de determinações que são exigidas por lei, a legislação municipal, estadual e também federal. Então a gente tem que se adequar para preservar a saúde das pessoas que trabalham na instituição, das pessoas que vêm na instituição em busca do atendimento. Nós tivemos este ano todos os problemas possíveis em relação à questão financeira. No início do ano foi cruel, e aí veio a pandemia, né? Ficou pior. Felizmente, da metade do ano para cá, nós começamos a receber um pouco mais dos repasses dos recursos dos convênios, e a situação ficou mais amena. Nós estamos numa situação um pouco melhor. Ainda estamos necessitando muito atualizar as nossas obrigações, porque nós temos ainda um déficit de mais de 200 mil em relação aos repasses de recursos de convênios. Isso nos deixa numa situação bem difícil, principalmente pelo fato que nós estamos chegando ao final do ano, onde as despesas aumentam, quando tem 13º, quando tem férias no início, principalmente no início do próximo ano. Então, essa eu considero a fase mais difícil, que é final e início de cada ano em termos financeiros. Vamos seguir dialogando com os nossos governantes que têm convênios conosco, para a gente tentar resolver o mais rápido possível essa situação, para amenizar a situação dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários aqui da instituição. Dificuldades financeiras não são exatamente uma novidade para os administradores. Todos os anos, a conta precisa ser fechada com eventos extras, como o pedágio Farroupilha e o Jantar Luz. Mas este ano não foi possível realizar essas atividades. Não contando com os recursos públicos que a gente tem para receber, nós precisaríamos ainda, para resolver a nossa situação financeira, em termos de sair do vermelho, no mínimo 150 mil. Nós precisaríamos, através dessas nossas campanhas, arrecadar para passar do final do ano para o próximo ano. Então, essa é a nossa meta. Nós temos uma vaquinha online que está estimada em R$100 mil. Nós temos o telemarketing, que a gente está buscando também uma campanha a mais, ou seja, um acréscimo nas doações, em função de que nós não realizaremos o nosso Jantar Luz esse ano, em função da pandemia. Então, nós estamos fazendo essa campanha através do telemarketing, divulgando nas nossas redes sociais essa nossa necessidade para substituir o que a gente arrecadava com o Jantar Luz. Quem utiliza os serviços sabe a diferença que o Caminho da Luz faz. Charlene Portela traz o filho de Candiota para receber atendimento.
Aqui eu fui bem recebida, aqui é uma instituição que me recebeu, me acolheu, vejo a evolução muito no meu filho, estamos retornando depois um período sem, está muito bom aqui. Aqui assim, é uma instituição que vale a pena, sabe? Agora é um esforço, vim de Candiota especificamente para esse atendimento. É muito esforço, eu vim de manhã, eu só vou embora de tarde, vou passar o dia inteiro aqui. E vale a pena? Vale a pena. Cada esforço, sabe, que vale a pena mesmo fazer todo esse esforço que tu vê a evolução dele, sabe? Ele evoluiu muito, muito, muito. Por isso é tão importante colaborar. Bruno Sousa também conta com os profissionais do Caminho da Luz para melhorar a qualidade de vida do filho. Isso ajuda a comunidade a colaborar com o Caminho da Luz. Eu trago meu filho faz 2 anos aqui e sou muito bem recebido por eles e eles precisam dessa ajuda para a comunidade. Então, quem quiser doar pela internet com toda a facilidade, através de cartão de crédito ou boleto, é só acessar www.vaquinha.com.br/vaquinha/ O Caminho da Luz não pode parar e o sinal está vermelho para nós. O telefone de contato da instituição é o 53 3240 3500. E a APAI também está arrecadando fundos através da venda de camisetas. Em um ano tão atípico, quando as dificuldades aumentaram tanto para todos em função da pandemia, vestir-se de solidariedade torna-se uma ótima opção para ajudar a termos dias melhores. Com essa proposta, a APAI Bagé está com a campanha Eu Colaborei, que chega ao 2º ano. Através da ajuda de patrocínios, a instituição fez camisetas que estão sendo comercializadas para aumentar a renda da APAI Bagé, que é sempre mais baixa no final do ano, quando as despesas são maiores. As camisetas podem ser adquiridas nos pontos de venda: o posto GBI, na esquina da Rua Salgado Filho com General Osório, a loja Lúmina e a APAI Bagé. Também, quem quiser comprar e receber em casa, pode entrar em contato pelo celular WhatsApp 999528958. É o 2º ano. Ano passado nós resolvemos fazer a campanha para aumentar a arrecadação de final do ano. E ela teve um sucesso muito grande que a gente não esperava. Nós conseguimos patrocinadores para cobrir os custos da camiseta, de 100 camisetas, e nós conseguimos vender em torno de 300 camisetas. Então nós encerramos a campanha em janeiro, final de dezembro, início de janeiro, para que esse ano nós relançássemos ela nessa mesma época, agora final do ano. Então fomos atrás novamente dos patrocinadores, que são GBI, Farmácia Alves, Moto Speed, Modelando Sonhos, Dr. Jorge Caé Filho, Lúmina, com apoio Folha do Sul e Pop Rock. Então nós conseguimos o custo em torno de 230 camisetas. Aí reverte todo o valor da venda para a instituição, né? R$50 o valor da venda de cada camiseta. Os pontos de venda é aqui na loja Lúmina, no posto GBI da esquina da Salgado Filho e na APAI. A página da APAI no Facebook tem todas as instruções, os pontos de venda, número de telefone. Quem não quiser sair de casa pode entrar em contato pelo telefone 999-528958, que nós entregamos em casa também. Recebemos com cartão. Quem não tem dinheiro, só o cartão. Nós recebemos o cartão, é só entrar em contato. Semana que vem a gente está recebendo uma nova remessa de camisetas. Alguns tamanhos hoje a gente não tem, que a gente está encomendando aos poucos, né? Então, a partir de segunda ou terça-feira já temos mais tamanhos à disposição, tanto aqui na Lúmina como lá no posto. Quem vier ou quem quiser já pode entrar em contato, encomendar e dizer qual tamanho, que aí a gente só entrega na semana que vem. E é isso aí, a gente conta com as pessoas porque dezembro é um mês que aumenta muito o valor das despesas da instituição e a tendência é que janeiro e fevereiro reduza a arrecadação. E também o ano que foi atípico, né? Exatamente, o ano atípico nós não conseguimos fazer 2 pedágios, né? Um deles a gente substituiu pela rifa, né? Que nós conseguimos arrecadar em torno de R$10 mil, tanto para a APAI quanto para a Liga. Nós dividimos o valor, a Liga ajudou nas vendas. E agora essa campanha das camisetas aí é para reforçar um pouco do custeio da instituição de final de ano.
O Câmara Notícias fica por aqui. Acompanhe um programa inédito na próxima sexta-feira. Siga acompanhando as novidades através das redes sociais da TV Câmara Bagé.